na literatura universal, e aí hoje nós vamos falar sobre o realismo na literatura brasileira. Tá? Então, para quem escolheu a leitura do livro Dom Casmurro, Memórias Póstumas, quem escolheu a leitura do livro O Cortiço, o Ateneu, um desses 3 livros vai ser um pouquinho mais privilegiado hoje, porque hoje a gente vai falar sobre esses livros, tá? A gente não vai falar de todos os livros. Em outro momento, aí a gente vai entrar na fala de outros livros, do realismo e do naturalismo. Mas por que a gente escolheu esses 3? Porque eles são os principais representantes do realismo, do naturalismo e do impressionismo, tá? E aí eles foram os escolhidos. Nós vamos começar agora, e aí eu vou ficar apresentando, e surgindo alguma dúvida, eu vou pedir que vocês coloquem no áudio, que me avisem, porque eu não consigo visualizar a apresentação, passando para vocês, e visualizar o chat. Então, vocês coloquem no áudio, professora, eu estou com uma dúvida. Aí eu paro a apresentação e venho para o chat e dou a voz a vocês. Perguntem na hora, tá certo, amores? Vocês fazem esse favor para mim, tá? De pedir, ok? E aí, quem for entrando, já coloca aí o nome e a série do aluno, tá certo? Quem não colocou ainda, coloque. Boa tarde a todos. Estou pedindo a todos aqui para, na hora que tiver alguma dúvida, colocar seu nome, tá? Colocar no áudio e colocar aí no grupo, tá certo? Qual é a dúvida que se tem, tá bom? Porque eu não vou conseguir ver o chat e ver a apresentação de vocês, não. Tá certo? Então, nós vamos falar agora sobre o realismo, tá? E esse realismo, ele vai ser enfocado mais na questão do realismo aqui no Brasil, com suas características e suas especificidades, tá? Então, a gente vai dar retomada um pouquinho nas características dos conhecimentos, para poder especificar nas 3 principais obras desse realismo, tá certo? Então, o realismo no Brasil e o naturalismo. Os fatos históricos que a gente tem aqui, os contextos históricos propriamente aqui no Brasil. A gente falou do contexto histórico internacional na aula passada, tá? Agora a gente vai falar dos contextos históricos aqui. A monarquia e a república. Então, a gente ainda tem um resquício da monarquia e houve a proclamação da república nesse período, tá? Em 1889. As relações de trabalho foram modificadas, tá? Surgiu uma nova classe de trabalho, os proletariados. Então, as lutas de trabalho, elas são muito fortes. O engajamento político, as lutas de classes, foram muito representativas nesse momento. A segunda revolução industrial trouxe o quê? Trouxe exatamente isso, o trabalho da indústria, a exploração do trabalho, tá? O Rio de Janeiro como capital do Brasil. O que isso influenciou na literatura? O Rio de Janeiro passou a ser a sede, o espaço geográfico da maioria das obras literárias da época, tá? A Lei Áurea, em 1888, o que isso tem a ver com as obras? Tem a ver com a literatura, e que a gente ainda visualiza na literatura alguns resquícios do racismo, da escravidão. Alguns personagens da literatura brasileira ainda têm o que a escravidão, o conceito que a raça branca é superior à raça negra. Então, a Lei Áurea tinha acabado de ser deflagrada, mas muitas famílias ainda tinham escravos. E a relação homem branco e homem negro ainda era uma relação de preconceito racial, tá? A obra, tanto do realismo como do naturalismo, é um retrato fiel da sociedade. Então, nós temos aí oligarquias, nós temos grandes proprietários de terras, nós temos pessoas de alta classe e temos também pessoas do proletariado começando a crescer socialmente, começou a ascender e começando a ter uma certa visibilidade e interesse nas relações com os mais abastados, ou seja, com aquelas pessoas que têm mais nome socialmente, tá? As críticas às instituições. No naturalismo, a gente tem muitas críticas às instituições. Que instituições são essas, professoras? É a instituição família, é a instituição sociedade, é a instituição burguesia,
nobreza, monarquia, tá? Essas instituições básicas que formam a sociedade, elas receberam muito críticas, tanto no realismo quanto no naturalismo, mas com maior ênfase no naturalismo, tá? Observar e mostrar e analisar a realidade, objetivando a transformação. Então, nós tínhamos aí um romance de tese. O que é isso, romance de tese? Romance de tese é quando o objetivo do romance não é só criticar a classe social, é também educar o povo para que ela se modifique, tá? É uma das principais ideias que chegaram ao Brasil, que influenciaram os escritores brasileiros, foi o determinismo, tá? O realismo, ele teve algumas manifestações, tanto do determinismo quanto do positivismo, tá? Comte, o que é esse positivismo de Comte? Tá? Ele é o fundador da sociologia, e ele fala que existem algumas disciplinas que são a base da ciência, e ele trouxe o empirismo. O que é esse empirismo? É um método científico aplicado a tudo. Então, quais são as ciências que são importantes, tá? É a sociologia, a astronomia, a física, a filosofia e a química, nesta ordem aí. Então, a metafísica, a religião, a filosofia espiritualista, elas não têm importância para Comte e para muitos escritores brasileiros da época. Tá certo? A experimentação, ou seja, retratar a relação entre as pessoas, a experiência de convivência social é que é refletida. O positivismo de Comte, ele fala dessas etapas do pensamento. É a lei que determina que o conhecimento humano, em sua evolução, passa por 3 etapas diferentes. A etapa teológica, que é quando a gente tem um pensamento místico no mundo, que a gente tem o politeísmo, o monoteísmo, o fetichismo, aquelas considerações sobrenaturais, a religião, a divindade. Então, o homem, a raça humana, aí nesse sentido, passou por esse estado teológico, e ainda hoje ainda passa, tá? O homem, na sua evolução de conhecimento, evolução espiritual, ela passa por esses 3 estados. O primeiro estado é o teológico, aquele que concebe a experimentação mística, o pensamento místico. O estado metafísico, ele substitui completamente o pensamento filosófico para o pensamento físico, tá? Então, o homem, ele substitui um pensamento por outro. É como se não existe Deus, mas existe uma energia suprema, um poder, uma energia maior. Então, é tirar um nome por outro. Mas a questão ainda continua, a questão metafísica ainda continua. E tem o estado positivo, que é o básico da ciência, que é o estado em que você precisa de provas, precisa de comprovações, de experiências para acreditar nas coisas. São Tomé, ver para crer, tá? Ver não só com os olhos, mas ver com as experiências, ver com os dados históricos, com os dados científicos, sistematicamente experimentado, tá? Esse processo histórico do positivismo, ele é um processo individual e é um processo coletivo, tá? De acordo com Comte, as sociedades mais evoluídas intelectualmente, elas tendem a ser ateístas, elas tendem a ter um afastamento maior da teologia, um afastamento maior da religião e da metafísica. Elas tendem a acreditar mais na ciência, tá certo? Agora nós vamos para o determinismo. Outro pensador, Taine. Para ele, todo acontecimento é uma consequência necessária de um acontecimento ou uma série de acontecimentos. Aí vem aquela questão de que tudo tem uma consequência, tá? As consequências, por exemplo, de eu nascer em tal raça, em tal meio histórico, em tal momento histórico, em tal meio social, as consequências disso é eu ser quem eu sou. Taine, ele é muito diferente de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um padre na Idade Média que ele relatou a questão do livre-arbítrio, do direito de escolha, que todos nós temos esse direito de escolha. E Taine, ele não, o homem é condenado a ser quem ele é. Então, são ideias opostas, são ideias contrárias. Veja essa charge aí. Sua boca diz determinismo, mas seus olhos dizem livre-arbítrio. Como se a mulher tivesse determinada a dizer não para ele, tá? Porque ela precisa ser recatada, socialmente segura,
socialmente respeitada, mas como se os olhos dela dissessem, não, eu tenho livre-arbítrio de escolha, de dizer quero ou não quero. Isso aqui, gente, é uma dualidade, é uma dicotomia de todo ser humano. Todos nós nos perguntamos diariamente se a gente tem realmente livre-arbítrio ou se existe um destino. Se existem coisas que a gente é obrigada a passar durante a vida, ou se tudo o que acontece com a gente na vida é resultado, é decorrência das escolhas que nós fizemos na nossa vida. Aí fica a gente pensar, poxa, será que realmente uma pessoa que é aleijada, uma pessoa que é doente, será que ela escolheu isso? Será que ela teve esse poder de escolha? Ela teve esse livre-arbítrio? Ela foi condenada a ser quem ela é? Uma pessoa pobre, uma pessoa muito miserável, será que ela tem direito de escolha de sair daquela situação, de ser alguém diferente, ou ela está condenada a ser aquilo para sempre? Então, esse é um questionamento não só dos filósofos, não só dos sociólogos, é um questionamento pessoal de todos nós, e que eu aqui não posso influenciar na escolha de vocês. Tá? Se vocês escolhem acreditar que nós sim somos a consequência das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que nós temos direito de escolha, ou se nós somos realmente somente resultado daquilo que nos foi imposto pelo destino e pela vida. Tá? Pela raça, pelo meio e pelo momento histórico. É mais ou menos assim, se eu sou pobre, eu estou condenada a ser pobre pro resto da vida, por mais que eu tente, que eu escolha estudar, que eu escolha fazer isso, aquilo outro, eu não vou ter nunca o respeito social, a consideração social, os status sociais que outra pessoa que nasceu rica, tá? Perceba a questão, eu posso até ter dinheiro, como a gente vai ver no cortiço, eu posso até ter dinheiro, como João Romão tinha, mas ele não vai ter o status social de Miranda, tá? Que sempre foi rico, sempre foi abastado. Tá? Essa questão do livre-arbítrio aí, do determinismo, é muito importante. Uma outra questão que se questiona também, a termos individuais e coletivos, é o darwinismo e evolucionismo. Tanto nas obras literárias como na nossa vida privada e particular, a gente sempre se questiona se a gente acredita na evolução, tá? Ou no criacionismo divino. É um questionamento muito importante, tá? Porque se você olhar no pé da letra, a gente vai ver aí, se a gente acredita no criacionismo, a gente vai ver também que Deus, se ele criou todo mundo, ele criou também personas, como, por exemplo, Hitler, pessoas como o assassino, o estuprador, tá? Aquele indivíduo totalmente frio, aquele indivíduo mau que explora todo mundo. Então, se existe esse criacionismo, Deus criou também o mal. Eu gosto muito de relacionar uma parábola que existe, tá? Que veio aí desse momento e desse questionamento de darwinismo ou criacionismo. Um cientista perguntou a um padre uma vez, padre, Deus criou tudo no universo? O padre foi e disse, sim, meu filho, Deus criou tudo no universo. Então, Deus tem o poder de mudar tudo, não é? Aí o padre foi e disse, sim, meu filho, Deus tem esse poder. Então, me diga uma coisa, padre, Deus tem o poder de criar uma bola bem grande, bem grande, bem grande, bem pesada, tá? Que ele mesmo não possa carregar. Aí o padre ficou pensativo. Criar uma pedra bem pesada que ele não possa carregar? Sim, ele pode criar uma pedra bem pesada, bem pesada. Então, padre, fica contraditório. Se ele pode criar pedra, ele não vai poder carregar a pedra. Se ele não pode criar a pedra, ele também não é tão poderoso, tá? Aí fica esse questionamento. Vocês estão entendendo? Se Deus é poderoso, ele pode criar uma pedra bem grande, que ele não possa carregar. Se Deus não é poderoso, tão poderoso quanto a igreja diz, ele não pode criar essa pedra. Só que se a gente analisar muito bem a questão aí de Santo Agostinho, Deus criou essa pedra. E que pedra é essa? É o livre-arbítrio. Tá? Em que nós, ele não intervém sobre as nossas escolhas e que as nossas escolhas nos dão consequências. E não é ele que carrega nem a escolha, nem a consequência. Somos nós. Tá? Nós carregamos a escolha e nós carregamos as consequências dessas escolhas.
Tá? Percebe? Então, esse pensamento filosófico, sociológico de Darwin, da criação, são pensamentos que fazem a gente refletir sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, o que nós queremos para a nossa vida e como a gente concebe, como a gente entende o mundo. Tá? Então, o livre-arbítrio nada mais é do que essa pedra que o cientista perguntou ao padre se Deus poderia criar. Tá? Essa pedra que ele não pode carregar, porque ele deu essa pedra para a gente, tá? E nós que carregamos essa pedra a todo dia, a todo momento, a todo passo, a gente escolheu o que a gente vai fazer, tá? A gente vai seguir por esse caminho ou vai seguir por esse. E a gente também vai carregar as consequências dessas escolhas, tá certo? Vocês entenderam? Tá? Então, vamos para a próxima rever a próxima realidade, tá? O darwinismo elaborou essa teoria da seleção natural, que é o ser humano ou o animal, os seres que permanece no mundo é aquele que mais se adapta, não é que é aquele que é mais forte, é aquele que tem mais poder de adaptação, tá? E os fósseis, a ciência, a paleontologia comprovou isso, tá? Através de experimentações. Então, a psicologia de Freud, o que essa psicologia de Freud tem a ver com a literatura brasileira? Tá? Nós temos aqui a libido, na obra O Cortiço, ela é muito explorada, tá? Essa questão do ego, ela é muito explorada também no Cortiço, também em Memórias Póstumas, também no Ateneu. O recalcamento, tá? Ela é explorada em Memórias Póstumas, ela é explorada no Cortiço, ela é explorada no Ateneu. Então, são coisas que a ciência comprovou, que os cientistas, o psicanalista Freud comprovou que nós temos no nosso inconsciente, na nossa maneira de ser, de pensar e de agir, e que foram demonstradas fisicamente pela literatura brasileira. O que seria esse recalcamento? Esse recalcamento são alguns comportamentos humanos que nós temos, que é resultado dos traumas que a gente vai tendo desde a barriga da mãe, desde a primeira infância, tá? Esses traumas, eles se transformam, eles coadunam, eles dão resultado a determinados comportamentos, tá? De baixa autoestima, de inveja, de tanto a questão negativa quanto positiva dos nossos comportamentos, elas são resultado desse recalcamento. É como se fosse aquela poeira que a gente varre a casa e bota debaixo do tapete quase todo dia, aí chega um momento que o tapete não aguenta mais segurar aquela poeira e joga para fora, tá? Espirra aquela poeira para fora. É assim as nossas ações, na raiva, na ira, na briga, na discussão, que sai aquilo que está mais represado dentro do nosso inconsciente. O que é esse ego? Esse ego é tudo aquilo que nos diferencia do outro, é nós buscarmos sermos diferentes, nós sermos indivíduos ou melhores ou piores, mas que se distinguem do outro, tá? E a libido é esse desejo sexual, esse desejo por procriação que existe nos animais e nos seres humanos também. Desde a primeira infância, Freud comprovou que esse desejo existe já na raça humana desde a primeira infância, desde o bebezinho que ele tem essa libido, tá? E a obra literária, ela comprova isso. O socialismo de Marx. O socialismo de Marx e Hegel é representado num livro chamado Manifesto Comunista. O que esse socialismo de Marx tem a ver com a literatura brasileira? Tá? Essa busca pela eliminação das desigualdades sociais, que ela é retratada no Cortiço, que ela é retratada em Memórias Póstumas, no Ateneu, tá? Essa luta de classe, essa questão de você explorar o trabalho, o suor do outro. Então, esses princípios básicos do manifesto, ela está presente na obra literária, tá? Visa a tentar, através da crítica, eliminar a exploração do homem através do trabalho, do capitalismo selvagem, tá? Da industrialização. Como vocês veem aqui na charge, você vê o punho da sociedade, tá? O punho dos poderosos que batem na gente, eles são criados por nós mesmos. Nós mesmos, trabalhadores, nós criamos esse punho.
esse punho capaz de nos murrar, de nos diminuir, de nos agredir e de nos bater, tá? Então, nós damos essa força através do nosso trabalho a esses industriais, a esses empresários, a esses políticos. Os políticos através do nosso voto, os empresários através do suor do nosso trabalho, tá? Então, essa luta aqui, presente nas ideias de Marx, é uma luta presente também nas obras literárias. Buscar, através da crítica social do que realmente está acontecendo, um direito à saúde, à educação, ao trabalho, o fim da propriedade privada, tá? O controle maior dos lucros, das classes sociais da moeda, a economia planificada, controlada pelo Estado. Então, essas são as principais ideias do marxismo. Aí você vê se é um nome marxista, professora. Foi só Karl Marx que fez? Não, gente. Foi Karl Marx e Friedrich Hegel. Ah, foram 2 filósofos alemães, ok? Então, isso está presente nas obras literárias. 2 literaturas, duas estéticas começam no Brasil nessa época, tá? A estética realista, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a estética do naturalismo, com a obra O Cortiço. Essas 2 obras têm vida concomitante. Essas 2 estéticas acontecem ao mesmo tempo, assim como o parnasianismo. Só que o parnasianismo é na poesia, a gente não está estudando poesia, está estudando narrativas, tá? Então, semestre que vem, na unidade que vem, a gente vai estudar o parnasianismo, e ela aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo momento histórico, sobre as mesmas influências que o realismo e o naturalismo. Memórias Póstumas é um diálogo entre o leitor, o narrador, que é Brás Cubas, tá? É uma narração em primeira pessoa, que lhe apresenta o livro, dedicando o livro ao verme. Eu dedico este livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes. Vê aí o darwinismo e o determinismo. Todos nós estamos determinados a morrer. Se a gente está vivo, a gente está determinado a morrer. E o darwinismo é o quê? É a evolução, tá? Quem é que sobrevive? É a carne do homem morto, por pior ou melhor que ele seja, ou é o verme que come essa carne? Claro que é o verme que come a carne. Essa obra ela é conhecida como o narrador defunto autor. Por que narrador defunto autor? Porque quem narra a história é o morto, quem narra a história é Brás Cubas. E Brás Cubas está morto. Então ele começa a contar a história a partir do momento do enterro dele, tá? E é ele que conta a sua história da vida. Então, ele é um autor, Brás Cubas é um autor, e ele é defunto, ele é morto. Por isso esse nome, Memórias Póstumas. O que quer dizer póstuma? Depois de morto, tá certo? Então, é o maior spoiler que existe na literatura brasileira, que é o quê? Você já sabe que o protagonista, Brás Cubas, vai morrer. Então, você conhece as peripécias da infância, as loucuras da juventude, as decisões e os erros dele da vida adulta. Tudo isso você conhece sabendo o quê? Sabendo que ele vai morrer de pneumonia, porque a obra começa no enterro dele. Tá certo? O cortiço. O cortiço... O que é o cortiço, na verdade? Cortiço é um lugar onde existem várias casazinhas, onde as pessoas socializam as pias de lavar roupa, o banheiro, as portas são viradas uma para as outras, então as pessoas têm mais intimidade. Quando eu digo intimidade, é a intimidade de acabar vendo o outro trocar de roupa, vendo o outro no seu sono, nas suas relações mais íntimas com a casa. Então, o cortiço é um ambiente coletivo, e é um ambiente coletivo onde as pessoas socializam até intimidades, tá? Enquanto que o realismo, ele coloca uma lupa para analisar, para criticar o indivíduo, o ser humano, o naturalismo, ele coloca uma lupa para analisar e criticar os grupos sociais, tá? Na obra O Cortiço, o próprio Cortiço é um personagem, e é o personagem principal da história. Ele tem vida, ele tem personalidade, ele tem características, e ele é analisado, e ele influencia os personagens individuais da história. Agora, antes da gente começar diretamente com Memórias Póstumas, alguém tem alguma dúvida até agora, nessa revisão básica? Alguma dúvida, crianças? Não? Alguma dúvida? Não? Podemos continuar?
Ok, então vamos lá. Vamos para a primeira obra, que é Memórias Póstumas, ok? Vamos lá. Memórias Póstumas. Brás Cubas conta a sua história a partir da morte, do final para o começo, amargurado por ter passado pela vida com o dinheiro, mas sem aquilo que mais desejava, o reconhecimento público. Então, ele tinha dinheiro, ele era abastado, ele tinha boas relações sociais, porém, ninguém o respeitava, ele não tinha um reconhecimento público. No amor também havia sido rejeitado. Virgília, o seu grande amor, tá? Ele não estava presente no seu enterro, mas ela o trocara por Lobo Neves, que era um político, que era um homem respeitado. Mesmo Virgília tendo sido amante de Brás Cubas, mas socialmente ela não o considerava respeitável. Para Virgília, socialmente, para ela era melhor Lobo Neves, tá? O narrador é um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, que ele tudo percebe, observa, questiona e ironiza. Mas quem conta a história é Brás Cubas, tá? A partir das peripécias e do processo de degradação mental de Rubião, o narrador constrói um painel crítico e irônico da sociedade burguesa do reinado de Dom Pedro II, tá? Memórias Póstumas, ela tem o que aí? Ela tem a descrição do Rio de Janeiro, da vida do Rio de Janeiro, como era a sociedade da época, como eram os políticos, como eram as pessoas abastadas, como eram as pessoas socialmente desprivilegiadas, como era o proletariado da época. Tá? E aí Brás Cubas começa a contar histórias da sua infância, como ele era um menino arrogante, ele era prepotente, ele tinha um escravo, tá? Em que ele montava em cima do escravo, chamando o escravo de cavalo. Bora, bora. Então, para onde ele ia montado em cima do escravo. Então, ele era ainda um escravocrata na sua infância, tá? Ele era um membro de uma elite parasitária brasileira, ou seja, o que é isso, parasita? Parasita é que ele não trabalha, que ele vive do trabalho do outro, tá? Tudo para ele buscava em proveito próprio. Ele não tinha empatia com a vida do outro. Ele era um cara cheio de mediocridade, cheio de fraquezas. E ele, como narrador, ele reforçava isso, tá? Ele reforçava essas questões da fraqueza que ele tinha, os defeitos que ele tinha. Ele chamava essa atenção. Ele termina a história dando graças a Deus que ele não teve filho, não tive filho, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, a análise da personagem é tão profunda que ela se apercebe, que ela se vê diante do espelho do seu próprio mundo, que ela era tudo isso, que ela era arrogante, que ela era prepotente, que ela era parasita, que ela era medíocre, que ela tomava decisões erradas, tá? Marcela foi o primeiro grande amor de Brás Cubas, era uma prostituta. E Brás Cubas dizia que Marcela o amou, tá? Por 15 meses e 11 contos de réis. Professor, o que é conto de réis? Conto era como eram chamadas cédulas, tá? Tinha moeda e tinha os contos, que eram as cédulas. Réis era o dinheiro da época, era o nosso real, eram os réis. Então, Marcela amou Brás durante 15 meses e 11 contos de réis. Ela era uma prostituta e ele se apaixonou por ela. E aí ela fica feia porque ela contrai varíola, que é uma doença que deixa cheia de cicatrizes no corpo. E o pai de Brás ficou chateado pelaquela relação dele com Marcela e manda Brás ir estudar direito em Portugal. Então, o ambiente da obra é o Rio de Janeiro e Lisboa, em Portugal, tá? Virgília, quem era Virgília? Virgília era uma filha de um comendador, tá? Um homem da alta sociedade, tá? Ele foi um segundo pai para Brás Cubas, ele sempre dava conselhos para Brás. Bento Cubas, a ursa maior, amante de Brás, casa-se com Lobo Neves, por interesse. Então, Virgília, ela se casa com o Lobo Neves, que era um político da época, que era um homem respeitado. Ela se casa com ele por interesse, porque ela quer aparecer nas festas sociais, nos ambientes, como uma mulher poderosa, como uma mulher de um homem poderoso. Mesmo gostando de Brás, ela não se casa com Brás, tá? Ela jamais se revela disposta a romper a relação dela com o Lobo Neves por conta do amor que ela sentia por Brás Cubas, porque ela não quer perder a posição social que ela tinha, tá certo?
Lobos Neves era um homem calculista, era um homem sério, ele era altamente supersticioso, era um presidente de uma província. O que é isso, professora? Província. Na época, o Brasil não era dividido em estados, ele era dividido em províncias, tá? Mais ou menos como que antes era capitanias hereditárias. Províncias eram ou cidades muito grandes, como o Rio de Janeiro, ou grupos de pequenas cidades. Eram as províncias, tá? Então, ele se tornou um presidente de uma província, como se fosse um governador, um prefeito, mas com mais status social, tá? Quincas Borba era um menino terrível, dava tombos no paciente professor Barata, colega de escola de Brás, que eu encontrará mais tarde, mendigo, que rouba um relógio de Brás. Quincas Borba é um personagem que dá uma característica singular a Machado de Assis. Machado, ele tem essa característica de colocar um personagem que aparece numa obra literária, ele aparece em outras obras. Quincas Borba tem um livro que só conta a história dele. Tem a obra Quincas Borba, que conta a história desse personagem. E depois ele aparece em outra obra, e depois ele aparece em outra obra, e ele aparece inicialmente aqui em Memórias Póstumas, tá? Então, é uma característica de Machado. Apresentar personagens, os mesmos personagens aparecerem em várias obras literárias dele. Sabina, ela é irmã de Brás, tá? E ela valoriza mais o interesse pessoal e a posição social do que amizade ou laço de parentesco. Percebe que Machado aí está fazendo características individuais dos personagens para fazer uma crítica social, que as pessoas são aproveitadoras, que as pessoas são interesseiras, que as pessoas só querem as coisas que são melhores para si. Os relacionamentos interpessoais são aqueles relacionamentos que te dão alguma coisa em troca, ou status, ou dinheiro, ou emprego, tá? O tempo da narrativa é outra. Desculpa, gente. O tempo da narrativa é outra coisa que chama atenção nesta obra, porque esse tempo da narrativa não é um tempo cronológico específico, que tem começo, meio e fim, tá? Ele é um tempo cronológico, nós temos lá definir partes da obra que é a infância dele, nós temos parte da obra que é a adolescência, parte da obra que ele vai estudar direito em Coimbra, que ele volta para o Brasil e que ele morre. Nós temos como ter esse tempo cronológico, mas a maior parte do tempo é um tempo não linear, é um tempo psicológico, porque a gente sabe que toda a história contada, ela começou na morte do personagem. Então, ela começa no futuro e depois ela vai voltando ao passado, tá? E aí, esse duplo tempo aí, cronológico e psicológico, porque a história inteira é lembrança, a história inteira é memória, tanto que diz no próprio título, Memórias Póstumas, tá? Mesmo que tenha a parte da infância, adolescência, Coimbra, Brasil e morte, que é cronologicamente colocado na história, mas a história inteira, ela é memória, ela é psicológica, tá? Essa verossimilhança sofre um choque, pois os leitores da época estão acostumados àquela linearidade, começo, meio e fim. Um outro choque que o leitor tem na leitura dessa obra é o spoiler, de saber que o personagem principal vai morrer. E outro choque é saber que não tem um final feliz. Tá? Além desse cara morrer, desse protagonista morrer, ele morre dizendo que está feliz porque não deu nenhum filho para o mundo, para ele herdar a miséria da humanidade. Tá? Então, essa crítica social é muito profunda na obra. O fluido pensamento de Brás Cubas, que relata tudo quanto vem à consciência, que foi dito o ritmo da narrativa, tá? Ao criar um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Então, essas foram algumas inovações de Memórias Póstumas, tá? A influência aí é do determinismo na vida de Brás Cubas, tá? E Virgília, porque eles estão determinados a serem amantes pro resto da vida. Estão determinados por quê? Pela ambição de Virgília e pela posição medíocre na sociedade de Brás Cubas. Porque ele sempre tem dinheiro, mas ele não tem status, não tem posição, ele não é respeitado pelas pessoas porque ele não tem trabalho, ele não tem decisões reais. Freud,
com a libido e o ego de Brás Cubas e Virgília, tá? A libido de Virgília aí é muito, muito forte, tá? As cenas de amor entre os dois, que são amantes, Brás Cubas e Virgília, são muito fortes, tá? Esse desejo. Virgília tem uma empregada que ela é cúmplice, eles alugam um apartamento só para se encontrarem. Então, essa vida dupla de Virgínia, de esposa de Lobo Neves e amante de Brás Cubas, ela é muito cheia de desejos, tanto sociais, financeiros, de status, quanto desejos sexuais, sensuais, tá? A temática e a complexidade dos personagens. É como Machado de Assis colocasse uma lupa bem forte, um microscópio e analisasse o interesse, a ganância das pessoas, a falta de afeto sincero de todos os personagens. A linguagem, ela usa muito essa conversa com o leitor. Em vários momentos, o narrador, que é Brás Cubas, ele conversa com o leitor. Ele mostra o leitor, tá vendo, leitor? Tá vendo como essa mulher é ambiciosa? Tá vendo como ela não me deseja? Como ela não me quer? Tá vendo como ela se interessa por isso ou aquilo? Então, ele está toda hora dialogando com o leitor, tá? No intuito de fazer críticas sobre a narrativa e revelar alguma característica do personagem. Todos os fatos são intermediados pela ideologia do autor e é mediado pela posição de classe, tá? Ele reforça muito essa questão da posição de classe, que Brás Cubas é de uma classe superior, que ele é abastado, porém ele não tem respeito social. Por mais que ele tenha dinheiro, ele não tem status social. A ironia e a hipocrisia, tá? Está muito presente até no final da obra. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Esse é o início da obra, e ela termina dizendo: graças a Deus não tive filho, não deixei não dei o legado dessa humanidade podre a nenhum ser vivo. Então ele começa a obra com ironia, com hipocrisia, e ele termina a obra também. O fato dele não ter filho quer dizer que ele também não tentou ser uma pessoa melhor para passar nada para ninguém. É uma ironia e uma hipocrisia dele. Alguma pergunta sobre memórias póstumas? Podemos ir para Cortiço? Crianças? Não? Nenhuma perguntinha? Podemos ir para Cortiço? Então vamos para o Cortiço. Tá? Quem assistiu Chaves alguma vez na vida deve ter ideia do que é um cortiço, na verdade, tá? As influências do darwinismo aí no cortiço, que compara os homens com os animais, tá? Sempre tem essa comparação dos homens com os animais, com eles resolvem os problemas de forma instintiva, sem racionalidade, sem pensamento. O próprio cortiço é um personagem que modifica os personagens. A característica do marxismo aí é a exploração do trabalho, tá? Nós temos a exploração de Bertoleza e de todos os personagens por João Romão, que ele explora todo mundo. O positivismo aí é a prova experimental. O próprio Cortiço é uma prova experimental da relação do determinismo, a relação sensorial do determinismo. Essa experiência, o livro, a obra literária, é uma comprovação dessa experiência positivista, ok? Vamos aos personagens. João Romão e Bertoleza são os principais personagens da história. Romão era um quitandeiro, ele vendia frutas na feira, tá? E ele trabalhava ao lado de Bertoleza, que era dona de um restaurantezinho que servia comida, tá, para os trabalhadores. E aí João Romão, ele resolveu, tá, que olhando Miranda, que era um homem bem vestido, um homem bem posicionado, bem respeitado, ele vendo aquilo, ele acabou dizendo: eu quero ser isso, eu quero chegar a isso, tá? E aí ele começa essa caminhada dele explorando Bertoleza. Bertoleza era uma mulher negra, era uma escrava, tá? Que ela tinha fugido, e o maior desejo dela era comprar a sua carta de alforria. E aí, João Romão a engana, dizendo que ela vai dando dinheiro a ele, como ele é branco, ele é português, ele é um homem respeitado, ele tem condições de comprar a carta de alforria dela. E aí, Bertoleza começa a dar todas as economias dela para João Romão, para poder ele comprar a sua carta de alforria. Só que não é isso que João faz, tá? Ele manda falsificar uma carta de alforria para dar para Bertoleza. E todo o dinheiro dela, ele investe para comprar o cortiço, para comprar
as tinas para as mulheres lavadeiras trabalhar, ele aluga as tinas para elas. Os quartos do cortiço, ele faz para dar para o pessoal que trabalha na pedreira. E aí, aos poucos, ele vai e compra a pedreira também. Então, ele acaba tendo 3 poderes aí na história, tá? Ele tem o poder da casa, da moradia das pessoas, ele tem o poder do trabalho, que ele é dono da pedreira, ele é dono das tinas de lavar roupa das lavadeiras, tá? E ele é dono da alimentação, porque ele fornece alimentação através do restaurante. Então, tudo que as pessoas vivenciam, a vida delas todas, elas dão dinheiro a João Romão. Veja, como se ele fosse um grande empresário. Ele aluga a casa, ele dá o trabalho, ele paga, diz quanto que é o trabalho daquelas pessoas e ainda ele fornece a alimentação com a sua quitanda e com o restaurante. Então, assim, ele acaba, de certa forma, através da exploração de Bertoleza, da escravidão, através dessa exploração ao ser escravo aí, ele acaba construindo a sua vida e as suas riquezas, tá? Então, João Romão aí constrói toda a sua vida em cima da miséria de Bertoleza. E ela, no final, ele quer casar com Zumira, que é a filha de Miranda, e aí ele acaba traindo Bertoleza. Ele diz que tem que se livrar dela, porque ela mora com ele, ela é como se fosse a esposa dele, tá? Não se casaram oficialmente, mas ela mora com ele. Ele precisa se livrar dela para poder casar com Zumira. E aí ele manda denunciar que ela é uma escrava fugitiva. E os donos dela e a polícia dela vão lá na casa de João Romão buscar Bertoleza. E quando Bertoleza vê aquela traição que ele fez, ela olha para ele e ela se sente tão mal que ela pega uma faca e ela corta a barriga dela assim. E o autor, tá, Aloysio, ele é tão perfeito que ele descreve as vísceras de Bertoleza caindo e o olhar dela de traição, de dor para João Romão. E aí ele descreve também as ações de João Romão diante daquilo. Tá? Da sua escrava, da sua companheira ali, depois de tudo que ela o ajudou a construir, ela se matando e se jogando ali no chão, toda ensanguentada com as vísceras de fora. Ele olha para ela na cozinha, tá? Morta ali na cozinha, e aí ele vai para a sala da casa dele receber um prêmio dos jovens abolicionistas do Rio de Janeiro. Veja a hipocrisia da história. Tá? Ele acaba de destruir uma vida de uma escrava, depois de explorá-la bem muito, e aí ele sai e vai receber um prêmio dos jovens abolicionistas, por ele ter dado uma ninharia como reforço à causa da abolição. A hipocrisia aí, a luta, a exploração pelo trabalho, todas as características desse momento do realismo, do naturalismo, vocês estão presentes aí, tá? O determinismo de Romão, por ele mesmo rico, tendo dinheiro, ele ainda continua com ciúme de Miranda, continua sem ser respeitado por Miranda, precisando casar com a filha dele para ver se ele consegue um pouco de status. A ironia do determinismo, de todo o tratamento que ele dá a Bertoleza, tá? É a questão dele ter o poder sobre o trabalho, da exploração do trabalho, das pessoas do cortiço. Então, João Romão é uma representação de todas essas características do realismo e do naturalismo, tá? Vamos ver agora outros personagens, tá? A Bertoleza, a raça dela e o momento histórico, viver nesse mundo entre a escravidão e a abolição, ela é uma negra cheia de esperanças, tá? Ela possui um pequeno restaurante, ela quer sobreviver e ela é explorada, tá? E ela não consegue a sua alforria. Personagem Pombinha. A Pombinha é um exemplo do darwinismo aí, tá? O nome é dado pela sua compleição delicada e seu comportamento voador. Como assim voador? Ela está sempre... as suas relações sociais, ela tem vários grupos sociais diferentes em que ela se relaciona de forma irracional e meio instintiva. O autor, Aloysio, a descreve como uma moça de 18 anos que ainda é virgem, que não tem, que ela é noiva, mas ela não pode se casar porque não desceu as regras dela, ou seja, ela não se tornou moça ainda, tá? Ela é muito pura, ela é prestativa, ela é a única do cortiço que sabe ler e escrever, ela escreve cartas para todo mundo, ela tem uma certa influência no meio,
tá? Porque ela faz o bem para todo mundo, ela escreve as cartas para todos, ela lê as cartas, porém, ela começa a ser influenciada pelo meio, porque ela chega como uma mocinha bem comportada, uma mocinha que todo mundo gosta, e aí, no final, ela acaba se relacionando com uma prostituta chamada Leone, e aí ela acaba se tornando homossexual, e ela acaba se tornando também prostituta. Então, é a primeira vez que na obra da literatura brasileira aparece a homossexualidade. É em O Cortiço, tá? Com a personagem Bombinha. Uma outra personagem que chama a atenção, tá? É Jerônimo. Jerônimo é um português que veio para o Brasil, tá? Com a família, com a mulher, com o filho. Ele era um amante do fado, ele gostava da sua cultura, porém ele começa a ser influenciado e a ser determinado pelo meio. Tá? Ele se apaixona pela Rita Baiana, ele se apaixona pela dança, pelo samba, pela música brasileira, tá? Pela mulata Rita Baiana, pela dança dela, pela libido dela. E aí, Rita é noiva de Firmo, um capoeirista lá do Cortiço, e que ele acaba atacando Jerônimo, e Jerônimo briga com ele. Jerônimo vai parar no hospital, e aí Rita Baiana vai lá cuidar dele. E aí Jerônimo resolve se vingar e ele acaba matando o Firmo e abandonando a mulher e a filha para ficar com Rita Baiana, tá? Rita Baiana, ela é uma mulher extremamente sensual. Ela parece muito com as mulheres de Jorge Amado, tá? Aquelas mulheres com Gabriela, Cravo Canela, com Dona Flor. Ela parece muito com as mulheres de Jorge Amado, tá? Do Jorge Amado. Só que, assim, ela tem uma libido exacerbada, é muito escrachada, mais do que Jorge Amado, porque Jorge Amado, ele traz essa libido das suas personagens um pouco relacionada à questão da infância, da moleca, tá? Mas Rita Baiana não, ela é muito exagerada, tá? Esse desejo de seduzir os homens, ela se sente bem sabendo que está rodeada de homens olhando ela dançar. Ela se encanta pelo branco português Jerônimo, mas ela é noiva de Firmo, então ela reluta muito tempo para escolher por Jerônimo. Miranda é um empresário, tá? E barão, ele recebe o título de nobreza de barão, ele é representante de uma monarquia pobre, mas que continua com seu respeito social. Seu nome vale como referência. A esposa dele, Estela, é amante de um encostado da casa dele, chamado Henrique, que é um metida médico, que ele fez um curso e ele sabe um pouquinho sobre mexer com substâncias químicas, e aí ele cura as pessoas com alguns remédios que ele traz, tá? E aí ele é encostado lá na casa de Miranda e ele acaba se tornando amante de Estela. Estela e Miranda são pais de Zumira. E Zumira é negociada com João Romão para ela casar com ele e Miranda levar uma grana em troca, tá, do casamento. Então, João Romão compra o status e Miranda vende esse status, tá, por dinheiro que ele está precisando. Percebe a negociação aí do casamento? Tá? É essa negociação. Todos entenderam que a comunidade do Cortiço é uma comunidade de lavadeiras, de trabalhadores da pedreira, é uma comunidade em que os indivíduos ficam se relacionando de forma íntima, que a troca de casal acontece, as relações sexuais e homossexuais são bem descritas nas obras, a questão dos amantes, de Rita Baiana com Jerônimo, de Estela com Henrique, essas relações de amantes, tá? Elas demonstram a depredação da instituição do casamento, tá? E demonstram também o respeito social que é dado a um homem que, só porque ele nasceu com aquele nome, só porque ele tem uma herança de que já foi rico e já foi poderoso. E que João Romão, por mais que tenha dinheiro, ele não tem esse status. Ele é sempre considerado o quitandeiro da história, tá? Agora, mais alguma dúvida, gente, sobre a história? Não? Então, vamos agora para a escola, o Ateneu. O Ateneu é uma obra autobiográfica, tá? Raul Pompeia estudou no internato como esse, tá? Na sua infância, e retrata essa história e dessa educação escolar no regime de internato,
ok? O escritor foi aluno desse famoso colégio Abílio, dirigido pelo renomado educador Abílio César Borges, Barão de Baobás. Raul aproveita da experiência para transfigurar em sua narrativa. Deve-se considerar, portanto, que Sérgio é um alter ego do autor. O que é isso, alter ego, tá? É como se o autor criasse um personagem que representasse ele mesmo, como se fosse a visão que ele tem sobre ele no tempo que ele era aluno, tá? A história é a história desse Sérgio contando a história da vida dele nessa escola, tá? É uma escola que ele chegou aos 11 anos de idade, quem levou ele para lá foi o pai dele, e apresentou a ele esse diretor, Aristarco Angola Ramos. E aí é uma ficção, tá? Em relação ao colégio Abílio, tá? O Ateneu de Raul Pompeia subverte a ótica romântica, segundo a qual o tempo da narrativa é sinônimo de felicidade inocente. Aqui não tem nenhuma felicidade, tá? Sérgio passa pelas maiores desgraças, estupro, tá? Acidentes, tentativas de assassiná-lo, matá-lo afogado, tá? Amizades por interesse, presencia assassinato dentro da escola, ele presencia traição dentro da escola. Então, cada rosto supostamente amável daquela infância era uma máscara de uma falsidade, era uma representação de uma traição, tá? Esse retrato da vida escolar, ele é muito forte. Perceba que o próprio Raul, a foto dele aqui em cima, lembra muito a foto que é dada a Aristarco, que é o diretor do Ateneu. Então, Raul Pompeia, ele não é só a criança, ele não é só Sérgio, ele não é só o menino que foi aluno da escola, ele também é o diretor da escola, ele também é todos os personagens da história que ele cria. Tá? Então, ele não só conta a sua própria história, mas ele conta vários personagens dentro dele que representam aquela história. A história fala de egoísmo, de injustiça, de ambição, de hipocrisia, de valores a que Sérgio vai estar exposto durante aqueles 2 anos dentro do Ateneu. Tá? O Ateneu, a própria escola, assim como o Cortiço, é um personagem. A própria escola tem personalidade. A própria escola representa essa exploração do trabalho, essa do mais forte ter poder sobre o mais fraco. Tá? Por exemplo, o maior da escola estupra os menores, os novatos começam a ser explorados pelos mais antigos da escola. Então, todas essas relações sociais, elas são vivenciadas dentro da escola. O Ateneu é uma miniatura da sociedade imperial da época, que mostra o grande imperador, que era Aristarco, o diretor da escola, a sua esposa, que é a figura materna, tá? E todas as relações sociais que acontecem dentro da escola. Uma relação arbitrária, narcisista, ambiciosa, tá? Própria dos imperadores. E ela é retratada não só pelo diretor Aristarco, como por todos os personagens. Todas as relações sociais dentro da escola são representadas. Tá? Tem 2 elementos principais que são explorados nas provas sobre esse livro. São os elementos naturalistas, tá? Que é o determinismo, que é o homossexualismo, que é a libido, que é retratada, tá? As descrições das tensões sexuais que existem lá, dos adolescentes, das crianças com os adultos, tá? Ele acaba se apaixonando pela esposa de Aristarco, ele acaba desejando Ângela, que é uma funcionária de Aristarco, todo mundo tem esse desejo por Ângela. Essas tensões homossexuais, a homossexualidade acaba sendo retratada como uma moeda de troca, em que o mais forte usa o mais fraco, tá? Sanches, ele tenta matar Sérgio, mas ao mesmo tempo ele salva a vida de Sérgio. E Sérgio acaba sendo protegido de Sanches. E quando Sérgio percebe aquelas proximidades físicas maiores de Sanches, ele vai e se afasta. E aí ele se aproxima de Bento Alves, que é outro aluno inteligente, esforçado. E depois ele percebe que Bento também tem uma necessidade física por ele acaba se afastando. Até que ele encontra Egbert, que é o único da história retratado como um verdadeiro amigo de Sérgio na história. Só que aí a situação parece que se inverte. Parece que Sérgio é que começa até determinadas liberdades físicas com o pobre do Egbert, tá? O que ele sofria antes com Sanches e Bento, agora ele faz com Egbert,
tá? E o que é impressionista nesta obra, que também é explorado? São essas descrições, tá, emocionais, essas descrições dos personagens que trazem essa impressão da sua personalidade. Então, toda essa questão dessa homossexualidade aí, ela é descrita de forma de impressão. Você fica com quase certeza de que há essas relações, mas elas não são descritas de forma clara, tá? É tudo através de uma impressão, de uma sugestão, de uma descrição de um toque, de uma descrição de um abraço mais prolongado, de uma descrição de uma demora no banheiro de determinados personagens, de um certo toque excessivo na piscina do Ateneu. Então, essas sugestões que são descritas é que levam o leitor a perceber essa relação de homossexualidade presente na obra O Ateneu, tá? Os personagens, eles são reduzidos a caricaturas grotescas, tá? A obra, ela é permeada por vingança, por desejos, por trocas, tá? Um troca o conhecimento acadêmico por um toque físico, o outro toca uma relação mais próxima de Dona Ângela, para chegar lá e ver ela trocar de roupa, tá? Por uma resposta no exercício. Aristarco sempre troca a nota que os alunos têm nas provas externas por um passeio ao museu, por um passeio mais profundo, tá? Ao museu botânico, tá? Ao parque. Então, essas notas dos alunos, elas são trocadas por aventuras fora da escola, tá certo? Então, o Ateneu termina como, tá? Um grito faz Sérgio se mexer no leito, que ele está doentado, ele está na escola, ele não foi para casa nas férias de Natal, porque os pais estão na Europa, e aí ele fica doente em casa. E aí Américo, o menino estranho, que fora para a escola e for abandonado na escola, ele é obrigado pela família que sumira dali. É o principal suspeito de um incêndio que ataca, tá? O Ateneu começa a tocar fogo, Américo toca fogo no Ateneu, e o Aristarco, ele vê seu sonho, sua vida, a representação de toda uma vida, de todo o trabalho de uma vida, ser destruído em chamas. E Sérgio fica olhando para aquela destruição como se fosse um momento de libertação, como se ele voltasse a ter o direito de ter uma vida fora daquela prisão, fora daquela clausura, fora daquele ambiente explorador e explorado, tá? Então, a obra termina com esse incêndio provocado, tá? É um incêndio que liberta uns e que aprisiona outros, tá? Liberta Estela, que ela foge como amante, que ela larga Aristarco, aprisiona Aristarco, que aí ele perde todo o seu poderio de grande imperador do Ateneu, da escola dos mais abastados, de uma escola respeitada, e aí ele fica sem nada no mundo, e ela liberta Sérgio, tá? Ela aprisiona Américo, porque Américo não tem família, ele foi abandonado na escola, e ele não tem ninguém para ir, e ele acaba sendo preso, tá? Então, esse fato do incêndio no Ateneu é um fato que representa tanto a libertação quanto o aprisionamento de vários personagens da obra. E mostra também essa questão da animalidade, que ela permeia toda a obra, tá? E ela mostra aí, nesse momento que a gente vivencia um incêndio, é como se a gente ouvisse vários uivos de vários animais, tanto de alegria quanto de dor, diante de quê? Diante do incêndio, tanto libertador quanto aprisionador, tá? E aí esse realismo, naturalismo, que a gente vivenciou em obras internacionais e que foram influenciadoras do realismo no Brasil, tá? Madame Bovary, que a gente falou na aula passada, Oliver Twist também, Judas o Obscuros, Germinal, Zola e as obras do português, tá? Essa de Queiroz, Crime do Padre Amaro, Os Maias e Primo Basílio. Então, eu quero terminar esse momento atual dizendo a vocês que vocês vão precisar assistir esse filme, ao Primo Basílio, tá certo? É um filme para maiores de 14 anos, tá? Então, não é um filme
assim, muito, muito infantil, não. É um filme de grande sensualidade, tá? Nós temos o Primo Basílio e temos o Cortiço, que são 2 filmes que é bom que vocês assistam, aproveite aí a semana para assistir. Vocês vão rir muito, são muito filmes muito engraçados, são muito bem elaborados, vocês podem encontrá-los no YouTube, estão lá liberados no YouTube, vocês podem assistir, e aí vocês vão vivenciar e conhecer um pouquinho mais aquilo que foi falado agora. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida sobre essas 3 obras, sobre o que é realismo mesmo, que a gente viu em Memórias Póstumas, em que cada personagem é retratado com as suas especificidades, com as suas questões individuais, com seus defeitos de alma, tá? O naturalismo, que é o Cortiço, em que aquele ambiente influencia a todos os personagens, influenciando nas suas vidas como um todo, e em particular, tá? Então, esse naturalismo fala desse coletivo, que é vivenciado tanto no Cortiço, como na casa de pensão, e no Ateneu também, tá? E no Ateneu tem ainda o acréscimo do impressionismo, em que a maioria dos fatos, elas são relacionadas a essa impressão que é dada, a essas sugestões que são colocadas da realidade, com várias frases sugestivas, enquanto que na pintura o impressionismo sugere as imagens através da cor, na literatura ela sugere a interpretação através de algumas cenas, através da descrição das cenas, de algumas frases, que vai sugerindo as ações dos personagens, tá certo, amores? Eu gostaria só de encerrar nossa aula, sugerindo que vocês assistam tanto o Primo Basílio quanto o Cortiço, tá? E a gente, na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade do Kahoot, tá? Sobre o realismo. Quem deixou de assistir algum vídeo sobre o realismo, assista, tá certo? Vou encerrar a gravação para saber se